Boa noite a todos. Que Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro, esteja conosco não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada. Vamos para mais uma live. E é mais um trabalho espírita. Então, convido a todos para que fechem os seus olhos, para que possamos fazer uma prece. Jesus, nosso mestre, amigo, companheiro, te agradecemos por mais essa oportunidade que você nos dá de estarmos reunidos, embora à distância, mas o coração unido. E te agradecemos, Jesus, pela oportunidade de falarmos um pouquinho da tua mensagem. Jesus, sabemos que ainda caminhamos de uma forma complicada, um pouquinho complicada sobre a terra. Mas também sabemos que a cada novo dia temos a oportunidade de uma caminhada um pouquinho mais reta. E é isso que precisamos prestar atenção, para que possamos, sim, a cada novo dia, consertar um pouquinho daquilo que nos incomoda e daquilo que incomoda ao nosso irmão. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. É uma alegria estarmos juntos novamente e espero que todos tenham passado uma excelente semana. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu diria que não está assim tão presente no nosso dia a dia. Talvez alguém aqui nunca tenha ouvido falar. Maledicência. Será que está presente? Será que está no nosso dia a dia a maledicência? Então nós vamos começar contando um acontecimento com o próprio Chico Xavier. No início dos anos 30, Chico estava em sua casa preparando comunicações que havia recebido, a sua psicografia, para que pudesse compor o seu primeiro livro, Parnaso do Além-Túmulo. E Chico, preparando aquela papelada toda, e de repente ele começa a sentir uma dor profunda no olho esquerdo, mas uma dor terrível. E começou também sangramento. E aquela dor que ele sentia haveria de acompanhá-lo por toda a sua caminhada nessa encarnação que ele teve. A visão prejudicada, muitas dores, e essa hemorragia faz com que o nosso jovem Chico, que naquela oportunidade tinha cerca de 21 anos, fosse da sua cidade, Pedro Leopoldo, até a capital do estado, Belo Horizonte. Pedro Leopoldo fica distante cerca de 65 quilômetros da capital. E ele vai até lá, Belo Horizonte, para consultar um especialista. Ele vai até a cidade e passa pela consulta com o especialista e fica patente, fica diagnosticado uma catarata inoperável no olho esquerdo de Chico. E o médico ainda assevera: Chico, você está caminhando para a cegueira no seu olho esquerdo. E provavelmente atingirá também o olho direito, como de fato acabou acontecendo. Por orientação desse oftalmologista, Chico deveria retornar à capital, Belo Horizonte, uma vez por semana, para que pudesse passar por uma consulta. E também ele passaria pelo tratamento. E o tratamento seria extremamente doloroso. Seriam feitas aplicações direto no globo de corticoide. E diz que Chico ia até lá, Belo Horizonte, uma vez por semana, e as dores que ele sentia eram terríveis. E ele saía ainda do consultório desse médico com crises hemorrágicas. Um sofrimento complicado para aquele jovem de apenas
21 anos. E ele tinha que se deslocar toda semana de Pedro Leopoldo até Belo Horizonte. Como ir até Belo Horizonte? A visão totalmente prejudicada. Muita dor, muito sofrimento. E aí ele decide pedir ajuda a uma irmã dele, que se prontifica a acompanhá-lo até Belo Horizonte. E ela o conduzia até lá. Eles saíam de Pedro Leopoldo, chegavam em Belo Horizonte, desciam na estação ferroviária. E Chico se apoiava no braço da sua irmã. Ela era aquela que o guiava na cidade. E eles, juntinhos, iam por uma avenida até chegar num prédio de 2, 3 andares, onde ficava o consultório daquele médico. E assim, todas as semanas, ele ia juntamente com a sua irmã. Passado algum tempo, ele, Chico, ainda no meio desse tratamento, se encontrava no Centro Espírita Luiz Gonzaga, que era o centro espírita que ele frequentava, na cidade de Pedro Leopoldo. Quando estava prestes a se encerrar o trabalho daquele dia, um grupo de espíritas vindos de Belo Horizonte, um deles se antecipa e chega até Chico e diz a ele: Chico, estamos chegando de Belo Horizonte e nós viemos aqui com uma missão. Nós viemos fazer uma fraterna advertência. Fraterna advertência para o Chico. Sabe por quê, Chico? Esse que se antecipou foi falando. Você tem sido visto praticamente toda semana em Belo Horizonte, em atitude suspeita. Muita intimidade com uma mulher, que sequer sabemos se é casada ou não. Está certo, Chico, que você é solteiro, mas não fica bem você saindo com mulher assim, em Belo Horizonte. Você é um médium que já começa a ser conhecido. Em plena luz do dia, continuou aquele que veio fazer a fraterna advertência. Em plena luz do dia, você é visto trocando sorrisos com essa mulher. E de braços dados com ela, hein? Entrando num prédio, numa avenida movimentada. E olha, dizem que quando você sai desse prédio, depois de 2 horas e meia, quando você está se aproximando da rua, você ainda pega um lenço, tira do bolso, coloca na frente do rosto para não ser identificado. Chico ficou assustado com aquilo. Olha que situação. Mas ele deixou que aqueles mensageiros que trouxeram a advertência fraterna continuassem a falar tudo que entendiam ser correto. E falaram coisas complicadas. Até que, ao final, eles se julgavam como aqueles que vieram para trazer uma mensagem, talvez, da espiritualidade maior, para divertir o Chico. E aí, quando eles terminam de falar, Chico diz a eles: meus irmãos, eu creio que está havendo algum engano. Olha, o prédio que vocês se referem é onde fica o oftalmologista que está me atendendo, porque esse olho esquerdo eu estou prestes a perder. Esse médico, inclusive, me atende de forma graciosa, gratuita. Não me cobra nada, porque não tenho condições de pagar a consulta. E a senhora, vocês disseram que há uma senhora que eu vou lá em Belo Horizonte, de braços dados, atitudes suspeitas. Essa senhora é a minha irmã, porque sem ela eu não teria condição nenhuma de chegar até a capital, porque é tanta dor, tanto sofrimento, não enxergo nada. E, para terminar, disse Chico, aquele lenço que vocês disseram que eu escondo o rosto, vejam só, tirou o lenço do bolso, todo amarrotado, cheio de sangue, e disse: eu coloco esse lenço nos meus olhos porque a hemorragia me incomoda tanto.
A dor é tamanha. Então, meus irmãos, eu não entendo o que vocês vieram falar. Maledicência. Como eu disse, é coisa do passado no nosso meio, né? Talvez não exista mais. Talvez tenhamos deixado de lado. Será que deixamos? Fofoca. Fofoca também é coisa do passado. Ah, como acontece isso ainda. Maledicência, fofoca. E olha, endossamos tantos comentários, sem sabermos se o que falam é verdade. Nem sabemos se aquilo que estamos dizendo poderia eventualmente ser útil àquela pessoa. Mas nós falamos e sabemos que a linguagem é um importante meio de comunicação, o mais importante. Entretanto, precisamos saber como empregamos a linguagem. É complicado. Nós empregamos muitas vezes de forma tão equivocada e nós sabemos que a linguagem, a comunicação, pode construir, mas também pode destruir. Pode levar alguém à morte. Por quê? Porque nós falamos, simplesmente falamos, jogamos fora aquilo que nem sabemos se é verdade. Então, a linguagem, ela tem que ser feita com responsabilidade, com doçura. Muito embora, às vezes, também, ela nos peça um pouquinho de energia, mas sem perder a doçura. Responsabilidade nossa, perante o nosso irmão, para que nós não façamos algo tão pesado, que possamos machucar de uma forma tão violenta os nossos companheiros de caminhada. E aí perguntamos, nos dias de hoje, as redes sociais. Como é que caminha a rede social? O que é colocado nas redes sociais? Elas disseminam de tudo e muitos acreditam em tudo. Não passam pelo crivo, esquecem do crivo e vão falando aquilo que lhe vem à cabeça, aquilo que ouviram falar, sem responsabilidade alguma. Muito triste. Nós sabemos que estamos numa trajetória humana onde ainda temos tantas deficiências, tanta dificuldade e ainda carregamos, portanto, tantos equívocos. Estamos crescendo, sem sombra de dúvida, mas ainda estamos falhando em muitas coisas. Todos nós, sem exceção. E é fácil, como é fácil, identificar no outro os seus defeitos, as suas falhas. É muito simples. Muitas vezes simplesmente olhamos e já identificamos um monte de problemas. Podemos fazer um teste. Vocês permitem? Não precisa olhar para a pessoa que está do lado, vai ficar chato. Mas feche os olhos e imagine alguém que você conheça e que você sabe que tem inúmeros defeitos. Lembra-se dele? Pense num defeito que ele tem. Achou? Achou. Pense num segundo defeito. Foi fácil achar? Acho que foi, né? Procure o terceiro, o quarto, o quinto. Ah, achamos tudo com uma rapidez. Achamos os defeitos do nosso irmão com uma rapidez impressionante. E agora? Procure um defeito seu. O que é muito evidente em você, em termos de defeito? Está difícil? Acho que está, né? Não vou nem pedir o segundo. Às vezes é difícil achar o primeiro. Entretanto, olhamos para o nosso irmão e identificamos um monte de problemas. Como é fácil. E às vezes, também, no nosso coração, além de ser fácil, parece ser saboroso verificar o defeito que o outro tem. E olha, nós praticamente por toda a vida, por toda a caminhada, nós vamos estar acompanhando, vendo a maledicência presente no nosso meio, na nossa caminhada. Nos tempos atuais,
que nós vemos tanta corrupção, vemos tanta maldade e falamos mal de todos, a ponto de imaginarmos que todos são desonestos. Generalizamos. Então, maledicência. Estamos falando de fulano, ciclano, e será que todo mundo é de fato desonesto? Não, obviamente que não. Mas nós somos irresponsáveis quando fazemos essa avaliação e colocamos todos dentro da mesma vala. É o cuidado que precisamos ter. Estamos cometendo injustiças tremendas. Então precisamos estar atentos e evitar que aconteça isso. Então precisamos parar. Mas não basta parar. Eu não vou falar mal de ninguém. Não basta parar de falar mal de alguém. É um bom começo. Entretanto, é preciso fazer como Jesus fazia. Então não basta não fazer o mal. É necessário fazer o bem. Isso está no Livro dos Espíritos. Nós conhecemos isso. Então pensemos, como é que Jesus procedia há 2000 anos atrás? Ele se utilizava de uma coisa chamada empatia. O que é empatia? Jesus entrava no coração do irmão. Jesus entrava no seu coração e via as suas dificuldades, seus problemas, as suas fraquezas. Por isso que Jesus jamais apontou o dedo para alguém. Porque Jesus, um espírito grandioso, mas também ele compreendia as nossas deficiências. Portanto, jamais poderia partir dele qualquer tipo de acusação, como nunca partiu. Nós fazemos ao contrário. Jesus também valorizava o outro, naquilo que ele tinha de positivo. Então, nós precisamos não só parar de ver o defeito do outro, mas procurar identificar as virtudes, porque todos têm virtudes. Todos. Alguns num grau um pouquinho superior, outros no grau um pouquinho inferior, mas todos nós temos virtudes. Assim como temos defeitos, temos as nossas virtudes. Jesus valorizava, portanto, as coisas boas, as coisas bonitas. Tem até uma historinha que diz que Jesus com os discípulos caminhava por uma estradinha lá na Galileia. E os discípulos iam à frente e Jesus ia na retaguarda. E de repente os discípulos se deparam com um cão morto, já em adiantado estado de putrefação. E os discípulos passaram distantes, tapando o nariz. Que coisa horrível! E Jesus, ao passar, ele olha o cão e diz: que linda arcada dentária tem esse cão. Até nesse momento Jesus via a parte bela que ainda existia naquele cão. Nós precisamos aprender a fazer isso. E, obviamente, quando vemos algo errado, algum equívoco praticado, algo que pode ser, de alguma forma, prejudicial a alguém ou alguma coletividade, nós não podemos, queremos que seja feita a justiça. É natural que queiramos isso. Tanto Jesus como nós, 20 séculos depois, queremos que a justiça seja feita. Queremos que seja realmente consolidada a justiça cada vez melhor. Uma justiça cada vez mais competente. Então, é necessário a justiça. Não estamos falando que vamos deixar de lado os equívocos. Eu não posso falar mal. Será que é verdade? Será que é mentira? Não. Eu quero que a justiça faça o seu papel. Que ela apure os desvios que porventura estejam acontecendo. E nós sabemos que existem duas justiças tão distintas. Jesus vem nos falar de uma justiça perfeita, a justiça divina. Aquela justiça que é capaz de enxergar tudo, até o nosso pensamento. E nós vivemos uma justiça na terra, ainda tão falha, mas caminhando, porque ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas são duas justiças tão distantes ainda. Então Jesus fala de uma justiça e nós ainda vivemos
no meio de uma outra justiça. Nós sabemos que, muitas vezes, na nossa justiça, nós sabemos que não somos atingidos pelos equívocos que praticamos. A justiça divina não. A justiça divina atinge tudo, abrange tudo. Mas a justiça humana, ela só vê, e mesmo assim, de uma forma ainda tão míope, aquilo que fica muito evidenciado. Exemplo, se eu pretendesse assassinar alguém, e aí eu me preparava para assassinar, comprava uma arma, sabia que aquela vítima passa todo dia na frente de minha casa, e aí, com essa arma, eu me escondo atrás do poste e fico esperando. Mas esse dia, a pessoa não passou. E eu voltei para dentro de casa trazendo a minha arma. A justiça vai me punir por isso? Humana? Não, não cometi o crime. Entretanto, na justiça divina, a simples intenção de praticar algo equivocado já está gravado em mim, na minha consciência, e eu me penalizo por isso que eu ia praticar. Não tive a oportunidade, mas a intenção estava lá e continuou comigo. Então, nós ainda apresentamos tantas dificuldades para nos comportarmos da forma como Jesus se comportava. Jesus não participava de fofocas, não. Ele não tinha isso com ele, não. E Jesus nos deixou pistas para que a gente tivesse uma caminhada melhor. As pistas que ele deixou, que era exatamente também para não nos deixar cair em coisas tão baixas como a maledicência, a fofoca, essa coisa que atinge o outro, que maltrata o outro. Nós vamos ver então que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, que fala de bem-aventurados os misericordiosos, ele está lá citado: perdoai, para que o Pai vos perdoe. O perdão é próprio de quem é manso, de quem é sereno. Então, não podemos deixar de lado o perdão. Temos que perdoar sempre. Vamos recordar que Pedro ainda pergunta a Jesus, hein? Mestre, quantas vezes devo perdoar o irmão que me atingiu? 7 vezes? E Jesus diz, 7 não, 70 vezes 7 vezes. E nós? Talvez peguemos a calculadora, 70 vezes 7, 490. No 491, acabou a brincadeira. Não, era uma expressão que na época significava sempre. Então, tenho que perdoar sempre, sempre. Então, isso muitas vezes nos falta. E como não perdoo, eu aponto o dedo. Falou ainda Jesus, reconciliar-se com seu inimigo enquanto estás a caminho. É preciso que a gente busque a reconciliação, se aproximar daquele com o qual nós ainda não nos damos bem. Mas pensamos muitas vezes assim, eu vou até ele, talvez ele não se interesse em conversar comigo, mas eu quero ir conversar com ele. Então vá, a tua parte está feita. Se ele não aceitar a sua conversa, o seu pedido de perdão, o seu sorriso, o seu abraço, agora é problema dele. O seu já está resolvido. Você já resolveu. Você fez a parte que lhe era possível. Ainda diz que o sacrifício mais agradável a Deus, naquela época de Jesus, havia o sacrifício, que levavam os animais ao templo e os animais eram sacrificados. Em nome do equívoco que o homem praticava, o animal é que morria. Daí vem, inclusive, uma expressão que ainda hoje nós ouvimos. Bode expiatório. Bode expiatório se reporta aquilo. Por quê? Eu cometi o erro, falhava. E aí eu chegava, isso há 2000 anos atrás, lá, os judeus. Então, eu levava o animal e o animal
expiava as minhas falhas. Dentre os animais, o bode. Então era o bode expiatório. É ele que padecia em razão dos meus equívocos. Né? Absurdo. Outra coisa que também nos leva a tratar mal o irmão, cair na maledicência. O argueiro e a trave no olho. Nós estamos tão preocupados em olhar o olho do outro e perceber nele um cisco, um pequeno cisco. E apontamos. Olha que cisco ele tem no olho. E no meu, talvez eu tenha uma trave, né? Um pedaço de madeira. Mas o meu eu não enxergo, o dele eu consigo enxergar. E aponto, e condeno. Não vou ser feliz e não vou conseguir deixar de lado esses equívocos como maledicência, fofoca, isso tudo. Outra coisa, que Jesus nos chamava a atenção, para que a gente olhasse o nosso próximo de uma maneira melhor, mais bonita, mais irmã. Ele dizia, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Nós temos condição moral para apontar o dedo? Não, não temos nenhuma. Todos nós falhamos. E aí vamos ver a prece do Pai Nosso. Acredito que todos façam a prece do Pai Nosso, deixada por Jesus há 2000 anos atrás. No finalzinho, ele diz assim, perdoe os nossos equívocos, as nossas falhas, assim como perdoamos aquele que se equivocou conosco. Perdoamos? Ou só queremos para nós o perdão? Então fica essa coisa mal resolvida. E a coisa mal resolvida desemboca sempre na maledicência, né? Na confusão entre as pessoas. E nós sabemos que quando vemos alguém cometendo falhas, falhas que possam prejudicar os outros, temos que apontar sim. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, sabemos que existem duas formas de se apontar a falha. Uma, para reprimir o mal que a pessoa fez. Não prejudique ninguém, E outra, é para desacreditar a pessoa que cometeu o equívoco. Isso nunca deveria acontecer. Jesus mesmo orienta, se o teu irmão te fez algo, vá até ele, e entre você e ele, converse serenamente. Se ele entender, você terá ganho a amizade do teu irmão. E é assim. Mas normalmente a gente vai alardeando, gritando, para que todo mundo ouça. Olha, fulano se equivocou, fez tal coisa assim, assado. Não, temos que parar com esse tipo de coisa. Então, quando falamos de maledicência, nós vamos ler aqui um trechinho e vamos tentar nos localizar em alguma situação. Se não acontece conosco. Talvez com vocês não, comigo acontece muito, tá? Isso está no livro Fonte Viva. Psicografia do Chico, ditado pelo querido Emmanuel. E nessa lição, o título é Guardemos o Cuidado. E ele se apoia no que está escrito na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 15. Olha o que ele disse, Paulo. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Nada é puro para aquele que é contaminado ou infiel. Por quê? Porque para ele tudo é contaminado, ele só vê o mal. Não consegue identificar o bem em nada. E aí Emmanuel diz assim, o homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Olha só, tudo que eu julgo lá para fora é aquilo que está aqui dentro. Então, se carrega mais maldade no seu coração, julga tudo através desse aspecto. Tudo que os outros fazem é maldade.
é para atingir, é para machucar. Ele vê ou se vê de outra forma, o seu julgamento é diferente. É diferente. E ele também me ignorou, ele também virou a cara. É assim que nós fazemos. Às vezes, o irmão passa por nós tão preocupado com alguma coisa e não nota a nossa presença. É tão fácil a gente dizer, me ignorou, passou e fez questão de não olhar. Será? E se nós tivéssemos feito isso? Não precisava ser desse jeito, me desculpa. Então, normalmente nós olhamos para o outro e julgamos com aquilo que está aqui dentro. Continua Emmanuel. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Com relação aos outros. Imaginamos coisas, e sempre piores. Damos asa à imaginação. Mas na nossa conduta, naquilo que fazemos, nós estamos sempre procurando alguém que teria, segundo o nosso julgamento, praticado coisa igual. Vou parar o carro na rua. Rebaixamento. Não posso parar o carro. E aí eu digo, do outro lado tem um parado. Bom, ele parou, mas eu não vou parar. Então, normalmente olhamos a atitude do outro para justificar a nossa própria atitude. Continua Emmanuel. Daí o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. É tão fácil se contaminar pelo mal. É simples. O mal vem rapidinho. A gente assimila com uma facilidade impressionante. Então, temos que estar sempre atentos, alertas. Continua Emmanuel. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Se a nossa mente aparece sombra, parece que tudo tem sombras. E não. Aí eu não consigo ver a luz, não consigo ver a alegria, não consigo ver a oportunidade de uma convivência mais saudável. É isso que nos leva às maledicências. Olha aqui. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se alguém nos vê de braços dados com alguém, como aconteceu com Chico e a irmã dele, logo vão pensar algo que não é verdade. Certa feita eu andava na rua, eu com a minha terceira filha, a Vanessa, e aí eu fiz um teste. Foi com a Vanessa, sim. Aí eu falei, filha, me dá o braço. Eu, cabelos brancos. Ela, novinha. Presta atenção nas pessoas. A gente andava na rua, pela rua, e as pessoas se viravam para dizer, velhinho safado, hein? É isso. Então as pessoas julgam de uma forma tão equivocada. Olha, veja essa. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Está bem vestido. Esse sujeito vaidoso. Mas se eu estiver bem vestido, eu sou apenas elegante. Ele é vaidoso, eu sou elegante. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Na política, todos são mal intencionados, entram para roubar. Nós generalizamos, portanto, maledicência para essas pessoas. Se o vizinho, essa também não aconteceu com ninguém. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Ele trabalhou honestamente, ganhou, soube guardar, e de repente a gente fala, ei, aí tem, hein? Carro novo, roupas novas, tem coisa aí. E é tão fácil a gente fazer isso.
né? Não sabemos, mas é tão fácil criticar em cima de coisas que desconhecemos. Não faz sentido. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando energia que lhe compete, energia, relegamo-lo de imediato à categoria de intratável. E é o outro. A energia no outro vira violência. Em mim, a violência era apenas energia. Fica difícil. Continua Emmanuel. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Tudo fica escuro. Nos acostumamos a esse tipo de comportamento e passa a ser o nosso modo de vida. Tudo está errado. Ninguém faz certo. Todo mundo rouba, todo mundo mente. Então, de repente, eu julgo qualquer um pela mesma régua. Primeiro que não tenho o direito de julgar ninguém, mas julgo com a mesma régua para todos. Não faz o sentido. E aí, ficamos com o hábito de reclamar. O hábito de nos tornarmos azedos. Não suportamos as pessoas. Ajudamos sem bondade. Quando ajudamos, é necessário que ajudemos com bondade, senão não é exatamente ajuda. Então precisamos despertar para isso, para que a gente não caia nesses equívocos tão dolorosos. Emmanuel continua: virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Você não consegue ver virtudes no outro. Por quê? Porque você procura só os males, só a confusão, só aquilo que ele ainda vai se equivocar. Você não vê o lado bom da pessoa. Então, é necessário que mudemos. Os mais largos gestos, diz Emmanuel, de bênção, recebem lastimáveis interpretações. É interesseiro. Nossa, ele vem aqui, está me ajudando, ele tem algum interesse. E às vezes não. A grande maioria não. Pode acontecer sim, mas é minoria. Então precisamos estar atentos para que não caiamos nesse tipo de coisa. Emmanuel diz: guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Então Emmanuel diz: guardemos cuidado todas as vezes que formos visitados. Nós somos visitados. Ninguém está imune. Ninguém está livre da inveja, da maledicência. Estamos ainda nessa trajetória de aprendizado. Então, falhamos, todos nós. Mas quando formos visitados, vem dentro de nós. Só não podemos permitir que isso faça morada no nosso coração. Aí não, né? Então é natural que passe por nós. É natural porque ainda temos essas dificuldades. E Emmanuel conclui essa lição que está contida no Fonte Viva, e o título dela é Guardemos o Cuidado. Ele conclui, Emmanuel, dizendo assim: casos intrincados existem, nos quais o silêncio e o remédio bendito, o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Por quê? Sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então ele diz: quando nos deparamos com casos intrincados, pessoas que às vezes está tão claro, essa pessoa tem um comportamento tão equivocado, silêncio, silêncio. Não piore as coisas. Óbvio, se preocupe em não permitir que o comportamento agrida alguém, maltrate alguém, mas sem alarde. É por isso que Jesus disse: olha, se seu irmão fez algo contra você,
em silêncio, você, quietinho, sozinho, vai até ele, converse com ele. Se ele te entender, você ganhou aquele irmão. Ou seja, fizeram amizade. Ele compreendeu aquilo que você queria transmitir a ele. Só que muitas vezes, diz assim, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro. Então, às vezes, não prestamos atenção na beleza do caminho. Quanta coisa bonita! Essa nossa caminhada, nessa encarnação, nós temos um caminho maravilhoso a seguir. Mas muitas vezes, esquecemos o caminho. Estamos olhando o caminheiro, o outro que está caminhando. Olha, você viu como ele faz? Olha, você viu que coisa absurda? Que ridículo fulano! E a gente vai caminhando de qualquer forma. Perde a noção, perde a direção, porque fugimos do caminho para poder apontar o dedo ao caminheiro, que erra, sim, e muitas vezes muito menos do que eu. Então, vamos lembrar de Jesus. Jesus via tudo, rigorosamente tudo, com os olhos do amor. Para nós, está um pouquinho longe, mas é questão de treino. É questão de começar hoje a olhar de uma forma um pouquinho diferente. Amanhã estaremos melhores. Depois de amanhã, melhores ainda. E um dia estaremos bem longe, estaremos como Jesus está, olhando as coisas simplesmente com os olhos do amor. Então, maledicência. Temos que parar com isso. Fofoca. Paremos com isso. Redes sociais. Aquele dedinho nervoso que compartilha tudo, qualquer coisa. Não entendeu, não viu, não sabe se é verdade, se há utilidade. E o dedinho está lá compartilhando. Responsabilidade nossa. Precisamos estar atentos. Então, maledicência precisa ser erradicada do nosso meio. Vamos, agradecendo, antes de fazermos a prece, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Me sinto muito bem, muito feliz de ter vocês conosco. E, enquanto não pudermos nos abraçar, a gente vai se falando via telinha mesmo, não tem jeito, né? Então, fechemos os nossos olhos e vamos trazer à nossa mente e à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o doce Rabi da Galileia. Jesus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque você nos ensina, mas agradecemos porque você nos compreende. Quem está aprendendo tem direito de errar, óbvio. Se não aprendeu, vai se equivocar. Mas o Mestre vem e nos ensina. E sabendo da nossa dificuldade, ele nos compreende. Insiste na lição, na esperança de que nós insistamos no aprendizado. Então, Jesus, esteja sempre conosco. Nos oriente sempre. E cada um de nós fique bem atento e se fixe na necessidade de entender esse Jesus, compreender esse Jesus cada vez mais. Um Jesus atual, um Jesus século XXI, que compartilha conosco das dificuldades que encontramos a cada novo instante, mas um Jesus que participa das alegrias da nossa caminhada. Um Jesus amigo, companheiro, professor, aquele que vai conosco à escola, ao ambiente de trabalho, na reunião de amigos, que está conosco em casa. Ah, Jesus, como seria bom se toda a humanidade tivesse em você o melhor amigo. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos estar de volta, né, na próxima live e que cada um de nós não se esqueça. Muito obrigado. Obrigado pela presença, pela amizade. Mas não nos esqueçamos. Jesus na mão.
Jesus no coração, álcool gel na mão, tá? Esse é o correto. Jesus no coração e álcool gel na nossa mão. Fiquemos todos em paz e que na semana que vem possamos estar todos nós novamente juntos, com saúde, com alegria. Forte abraço a todos vocês e muito obrigado. Obrigado.